sejam bem-vindos à nossa primeira aula do curso de Refrigeração e Climatização com a disciplina de Desenho Auxiliado por Computador. A gente vai ver nessa primeira aula a ambientação com a área de trabalho, o programa que nós vamos utilizar para fazer os desenhos no computador e os primeiros conceitos, ok? Bom, para que a gente elabore o projeto dentro dessa disciplina, nós utilizamos um programa, um software chamado de AutoCAD. O que vocês estão vendo nesse momento é a tela inicial, a área de trabalho desse programa. Esse programa ele tem duas versões que são mais utilizadas, a versão em inglês e a versão em português. Para a nossa disciplina, nós vamos utilizar essa versão em inglês, que é a mesma versão que vocês têm instalado no Laboratório de Informática do campus do IFP de Parnaíba. Então, a gente precisa se acostumar, se habituar com esses comandos em inglês para que a gente consiga desenvolver esse desenho com esses comandos em inglês. Os comandos em português, eles não estão habilitados para que a gente possa utilizá-los nessa versão que nós temos disponível, tá? Então, eu vou mexer um pouco aqui com o mouse e vou apresentar para vocês as áreas dentro dessa área de trabalho do programa AutoCAD. Nós temos acima, nessa parte superior, nós temos a nossa barra de menu principal, né? É uma barra de ferramentas também, pode ser chamada assim, e temos alguns ícones. Do lado esquerdo, nós temos outras barras de ferramentas, são barras que detalham cada um dos comandos que a gente vai ver. Nós temos o comando Draw, que é basicamente para desenhar elementos, né, entidades de desenho, que são linhas, círculos, entidades curvas, entidades retas, semicírculos, polígonos. Então, são com esses comandos aqui que nós fazemos a maioria desses desenhos. Esse segundo grupo de ferramentas é o hatch. Hatch significa uma pintura achurada. Então, é com esses ícones aqui, com essas ferramentas que a gente consegue dar uma característica de sólidos, de transparência nesses elementos que nós desenhamos. O terceiro grupo de ícones diz respeito às ferramentas de bloco. No curso de refrigeração e climatização, vocês podem fazer blocos de engrenagens, blocos de peças, de maquinário. E vocês podem deixar esses blocos salvos no computador, salvos no pendrive, salvos inclusive em nuvens virtuais de e-mail, por exemplo. Então, vocês podem fazer esses blocos e esses blocos ficam guardados e à medida que vocês vão precisando aplicá-los em algum projeto, eles já estão prontos. Então, dá uma praticidade para quem está elaborando, quem está projetando, de não perder tempo refazendo blocos que você acabou de utilizar num projeto anterior. Outro grupo que a gente utiliza muito é o grupo Modify. Ele traz exatamente as possibilidades que a gente pode modificar qualquer tipo de linha, qualquer tipo de polígono, qualquer tipo de sólido projetado na tela. Então, com essas ferramentas do grupo Modify, nós podemos cortar, duplicar, rotacionar, espelhar, interseccionar, unir, subtrair partes desse desenho com esse grupo de ferramentas do Modify. Outro grupo de ferramentas
possível diz respeito ao texto. O projeto ele não tem só um desenho, ele precisa de informações de texto. E a gente precisa saber as dimensões desse projeto, a gente precisa saber as especificações do que trata, do que se trata. Inclusive, essas ferramentas de texto servem para identificar o autor daquele projeto. Quem é esse projetista, quando ele fez, em que data, o cliente para o qual ele fez esse projeto, o endereço ou o nome desse projeto, o título, né? Então, a gente utiliza essas ferramentas de texto. Outro grupo importantíssimo para que a gente possa desenvolver os nossos projetos diz respeito ao grupo da Dimension. São as dimensões, o que a gente chama também de cota. Então, no AutoCAD, que é esse programa que a gente vai utilizar, e no curso que vocês estão fazendo, a gente não fala em tamanho de peça, a gente fala em dimensionamento de peça. Então, quais as dimensões daquela peça, daquela máquina que a gente precisa projetar. Então, essas ferramentas aqui, a gente vai conseguir colocar essas dimensões no projeto. Outros grupos, um pouco menos importantes, mas aqui a gente não pode desprezar, são esses 3 outros grupos que estão aqui na tela. Esse grupo também a gente utiliza para agregar informações com relação aos dimensionamentos das peças. O grupo Table a gente utiliza para organizar o nosso projeto em planilhas, em cronogramas de trabalho. E o grupo o paramétrico, que a gente utiliza também para colocar algumas informações com relação ao dimensionamento. Voltando um pouquinho só à barra de ferramentas principal, a esse menu principal, a gente tem aqui alguns comandos de copiar, salvar, voltar, né, algum comando que a gente por algum motivo não deseja ou cometeu algum erro na hora de fazer o projeto, então a gente pode fazer esses retrocessos de comandos aqui. Imprimir, colar, importar e exportar. A gente também tem o comando do zoom, o comando do arrastar, o comando orbitar, o comando de colar propriedades, que é esse que eu estou apontando agora, e pronto. Outros ícones vocês vão descobrindo aos poucos. O mais importante que vocês saibam também dessa área de trabalho é que nós trabalhamos num plano bidimensional, então a gente sempre vai estar trabalhando com larguras e comprimentos. Por isso que aqui no canto inferior esquerdo a gente tem esse ícone que diz respeito ao plano X e ao plano Y. Então, o plano X é uma das minhas larguras, né? E o plano Y é o comprimento, ou vice-versa. Se nós estivéssemos trabalhando com uma disciplina envolvendo conteúdos de 3D, elaborar projetos em 3D, nós teríamos um outro plano de trabalho, aqui uma outra área de trabalho, que seria a X, Y, Z. Mas, por enquanto, o que nos cabe é exatamente esse trabalho com desenhos bidimensionais, ou seja, eu preciso de 2 dimensões para conseguir finalizar esse desenho. E, por fim, um outro ícone, né, aqui outro pedaço aqui da nossa tela, é a nossa linha de comando. Tudo que a gente digita nessa tela, ela aparece aqui nessa barra inferior. Então, todos os comandos que nós fazemos ficam registrados como se fosse um histórico, de conversas de rede social. Então, aqui a gente tem também esse histórico de todos os comandos utilizados para fazer aquele projeto, aquele desenho. Bom, então, essa é a nossa área de trabalho. Todo esse campo que está quadriculado com essas linhas bem claras, um cinza bem claro aí que está quadriculado,
é exatamente onde a gente pode desenhar, tá? O mouse, ele percorre todo esse campo dessa área de trabalho. E aí, eu vou explicar para vocês o comando mais simples de todos que a gente tem, que é o comando arrastar e o comando zoom. Então, com a tecla de rolagem do mouse, você pode, para frente e para trás, aumentar ou diminuir essa tela. Percebam que o quadriculado ele está aumentando e diminuindo. Isso é o zoom que a gente dá com o simples toque da da tecla de rolagem do mouse. O outro comando bem simples é o arrastar com o mouse. Então, você pode digitar ou você pode clicar no ícone. Se a gente for clicar no ícone, é esse ícone aqui, ó, dessa mãozinha. Então, eu vou clicar nesse ícone, vai aparecer uma mãozinha na tela, aquela seta ela se transforma numa mão, numa palma da mão, e eu posso arrastar essa tela em todos os sentidos que eu precisar. Clica na tela e segura a tecla do mouse. Solta onde você desejar soltar o desenho. Então, eu posso arrastar esse desenho para qualquer parte dessa tela. Pronto. Para finalizar o comando, já que a nossa seta não voltou, ficou a palma da mão, basta teclar, apertar no teclado a tecla em ESC. Pronto. Você podia também fazer a mesma coisa com a tecla Enter. Então, fica duas opções. Quando você quiser encerrar qualquer comando do programa AutoCAD, seria nas teclas ESC ou na tecla Enter. E aí, esse comando ele é encerrado. Por último, na nossa primeira aula, a gente vai ver o comando linha. Então, esse comando linha, ele é dado a partir do teclado. Vocês vão digitar letra L. L significa line em inglês. Quando eu digitei a letra L, automaticamente apareceu na tela várias opções de vários comandos que começam com a letra L. Então, se eu quisesse outro tipo de comando que não fosse o comando linha, né, o comando line, eu conseguiria buscar nessas opções de tela todos os comandos que começam com a letra L e escolher entre eles, mas nós vamos praticar hoje esse comando linha. Então, clica com o mouse em cima dessa palavra linha e nós estamos habilitados a fazer linhas. Com o mouse, você vai clicar em qualquer ponto dessa tela. Então, vamos aqui clicar em qualquer ponto da tela. Arraste o mouse sem clicar nas teclas do mouse para qualquer lugar da tela e clique novamente em qualquer ponto. Então, a gente vai se habituar com esse comando e a esse manuseio do mouse. Então, vocês podem clicar em qualquer ponto da tela para que vocês consigam perceber a liberdade que vocês têm de direcionar essa linha para qualquer direção, quantas vezes for necessário. Pronto. Para eu finalizar o comando linha, basta teclar o Enter ou o ESC. Finalizei meu comando. Por algum motivo, na hora do projeto, a gente percebe que fez alguma linha errada. Então, como é que a gente apaga, né? Onde que a gente encontra uma ferramenta de apagar o que nós fizemos incorretamente? Vocês vão digitar a letra D, a letra E, e aí apareceu todos os comandos que começam com a letra E. Por que eu digitei a letra E? A letra E é do comando Eraser e ele significa borracha em inglês. Então, a gente vai clicar aqui nesse comando e apareceu um quadradinho. Esse quadradinho, na hora que eu coloco em cima de qualquer linha que foi feita, aparece um outro elemento que é esse X vermelho, não é isso?
E junto com esse mouse que está percorrendo essa tela, tem um título de chamada em inglês que está me solicitando que eu selecione objetos. Então, clicando em qualquer linha dessa, eu acabei de selecionar a linha e ela está pronta para ser deletada, pronta para ser apagada. Então, eu clico em cima da linha e teclo Enter. Se eu quiser apagar mais de uma linha, eu vou novamente repetir o comando E, que é o Erase, seleciono e clico em várias linhas que podem ser apagadas, deletadas ao mesmo tempo. Enter. Então, eu apaguei várias linhas em vários lugares e elas podem ser deletadas. Terminando a nossa aula de hoje com esse comando linha e o comando de apagar essas linhas, a gente pode apagar tudo que tem na tela, tudo que foi desenhado de uma vez só. Como? Tecla, o comando E, que é o comando que faz com que a gente possa apagar essas linhas. Seleciona esse comando novamente e clica em algum ponto da tela que eu possa selecionar arrastando o mouse todas as linhas que estão na tela. Quando vocês perceberem que vocês conseguiram colocar dentro dessa mancha, desse perímetro azul, desse retângulo azul, todas as linhas que faltam ser apagadas, clique novamente e vocês conseguiram selecionar todas as linhas da tela. Agora é só teclar o Enter e as linhas são apagadas. Pronto, essa é a nossa primeira aula com o único comando linha. E aí eu vou encaminhar um fórum para vocês, para que vocês consigam praticar os comandos da mesma forma. Esse foi o comando linha, tem o comando círculo, tem o comando retângulo, para que vocês consigam ir se habituando com essas entidades, que a gente chama esses pequenos segmentos de reta ou circulares que formam os desenhos em entidades. Ok?